Vamos estudar medidas de tendência central. Como o próprio nome diz, são medidas que tendem ao meio de uma observação estatística. As medidas de tendência central, depois que a gente faz a coleta, que a gente vai e faz a avaliação das tabelas de frequência, convém que a gente tire medidas de tendência central para tirar um parâmetro geral de observação do grupo. As medidas de tendência central são a média aritmética simples, a mediana e a moda. Mas existem outras também que não é usual para a gente no ensino médio. E a gente vai precisar de outras medidas para chegar a essas conclusões, outros parâmetros, como também as medidas de dispersão, desvio padrão, desvio médio e a variância. Hoje a gente vai ver as medidas de tendência central. A média e a mediana são medidas que tendem mais ao meio da observação e são melhores para variáveis numéricas. Já a moda não tende tanto ao meio da observação, ela é mais dispersa às vezes, porque às vezes uma sequência é amodal, não tem moda nenhuma, às vezes tem mais de uma moda, aí se tiver duas é bimodal, três é trimodal e assim por diante. Então ela não é tão adequada para valores numéricos, é mais para variáveis que são qualitativas. Vamos ver então como é que funciona isso através de um exemplo que a gente vai ver já já. Primeiro, na média aritmética simples, a gente vai tirar, que a gente chama de x-barra, a média aritmética simples, vai ser o somatório entre todos os elementos do conjunto do primeiro ao enésimo, dividido por n, que é o total de elementos da sequência. Vamos começar aqui com essa tabelinha, que tem 9 alunos que vão se inscrever-se, né? Vai ter uma inscrição para o futebol, salão infantil. E você tem aqui as alturas, a idade, o peso e o número da camiseta. Vamos estudar a média, a mediana e a moda usando esses valores. Vamos começar com a média aritmética. Para a gente tirar a média aritmética, a gente tem que somar todas as alturas dos 9 alunos, somar as 9 alturas e dividir por 9. Então, a gente pegou cada uma das alturas, do João ao Jonas, somou as 9, deu 13,31 e dividiu por 9. Então, a altura deles é, em média, 1,48. Nós vamos fazer o mesmo com a idade. Vamos pegar a idade do João ao Jonas, vamos somar todas as idades de todos esses atletas infantis e vamos dividir por 9. Vai dar 108, que dividido por 9 vai dar 12. Tenta fazer você ir agora para o vídeo e faça o peso. Tira a média aritmética do peso para você ver agora se você acerta. Soma todos os pesos de todos os alunos, do João ao Jonas. Soma todos e divide por 9. E aí, a gente obtém 386, que dividido por 9 dá 42,89. Veja que não tem sentido algum a gente pegar, por exemplo, na variável o número da camiseta, que aí não foi representado por número, mas por letra. E aí, quando passa a ser representado por letra, a camiseta passa a ser uma variável qualitativa. E não tem sentido algum somar PMG para dar G ou outra coisa assim. Não tem como a gente saber. Então, a gente não tem como somar os elementos e saber qual é a média aritmética das camisetas. Não dá para saber. Porque a variável é qualitativa. E média aritmética para variável qualitativa não é muito bom, não. Veja aqui outra medição que a gente pode fazer aqui. Se houvesse a troca de um aluno,
infantil, o goleiro, por um outro jogador que ficasse na posição de goleiro e ele pudesse ser, como estando na posição de goleiro, ele não precisaria ser uma criança da idade dos outros, poderia ser do juvenil. Então, você tem aí o Thiago, com 1,85, com a idade de 16, com peso de 90. A média aritmética é muito suscetível a esse tipo de coisa. Quando você tem indivíduos do grupo muito acima da média ou muito abaixo da média, acontece que a média aritmética vai aumentar e vai ser suscetível a esse único indivíduo que entrou no grupo. Veja só o que vai acontecer com a troca do Jonas pelo Thiago. A gente vai somar todas as medidas e vai trocar a medida do Jonas pela medida da altura do Thiago. Veja como a altura vai mudar agora. Antes era 1,48, foi agora para 1,52. Veja o que acontece com a idade. Dá uma paradinha aí, soma aí para você ver. Depois volta o vídeo para ver se você acertou. Veja como que fica a idade. A média aritmética da idade com a entrada do Thiago. O peso do grupo vai aumentar muito por causa da presença do Thiago, que tem 90 em relação aos outros. Você vai somar e vai dividir por 9 e olha o peso, vai para 48,3. Vamos relembrar então? Olha o que aconteceu por causa da entrada do Thiago. A altura foi de 1,48 para 1,52. Depois você vê a medida da idade, foi de 12 para 12,44 e o peso foi de 42 para 48,33. A entrada deste aluno acima da média faz com que haja uma influência em cima da média aritmética. Por isso a média aritmética não é boa nem má, mas é ideal que você não a veja sozinha. Você vai precisar de outros parâmetros para chegar à conclusão do grupo. Só tirar ela não adianta, porque ela é muito suscetível a esses indivíduos acima ou abaixo da média que entrem no grupo. Por isso, é muito importante, quando a gente está olhando a média aritmética, a gente comparar, por exemplo, com a mediana. E o que é a mediana? Mediana é o meio da tabela Hall. Você pega a medida que você está observando, coloca no Hall e olha o que está no meio. O que tiver no meio é a mediana. Se essa quantidade de indivíduos da Hall, da tabela Hall organizada, for ímpar, é só olhar o indivíduo do meio. Se a quantidade de elementos for par, você vai somar o do meio mais 1 e dividir por 2. Vamos ver então como é que fica. Vamos tirar a mediana da altura. Antes de ir para a mediana, eu vou lembrar você que existem outros elementos que ajudam a gente também a tirar dúvidas sobre a média quando ela fica muito suscetível à entrada de indivíduos grandes ou abaixo do peso ou abaixo da medida que a gente quer. A gente pode usar o quartil, terceiro quartil, o décimo, mas essas medidas não são muito usuais no ensino médio. Então, eu não vou falar sobre elas, mas elas são importantes, sim, para a gente sair de dúvidas que são causadas pela avaliação numérica de observações de um grupo. Aqui, ó, você tem a altura. Você vai pegar a altura dos rapazes e nós vamos tirar o Thiago, vamos esquecer o Thiago agora e vamos voltar para a tabela antiga que tinha o Jonas, para a gente comparar a média e a mediana sem o rapaz, sem o Thiago. Vamos comparar só com o Jonas. Vamos lá, a gente pega essas medidas, coloca na ordem crescente. Como tem 9 observações, a metade de 9 é 4,5. Então, a gente tem que olhar a quinta pessoa, porque a quinta pessoa vai dividir exatamente na mesma quantidade para o lado esquerdo, 4 pessoas, e para o lado direito, 4. Ele vai ficar no meio. Tá aí, 1,47
é a sua mediana. Não precisa fazer cálculo, é só olhar o cara do meio e acabou. No caso aqui agora, veja que 1,47 é a medida do Raul. Vamos agora para a idade. Você vai pegar as idades das 9 crianças, colocar na ordem crescente, do menor para o maior. E como nós temos 9 indivíduos, metade de 9 é 4,5, você vai ter que olhar a quinta medida da idade. A quinta medida da idade é 12 aí. Então, é a sua mediana, que pode ser de um dos meninos que tem 12 anos, e a gente tem 3 aí agora. Veja como a mediana não está ligada a um indivíduo. A mediana está ligada à ordem crescente dos indivíduos, que você olha o quinto elemento. O quinto elemento lá na altura foi a medida do Raul. O quinto elemento agora aqui na idade não é mais o Raul. O quinto elemento aqui é um dos meninos que tem 12 anos. No caso, seria o menino do meio, né? O Samuel, pela ordem aqui da tabela. Vamos agora de novo fazer isso com o peso. Você vai pegar o peso, vai colocar o peso na ordem crescente, do menor para o maior, e vai observar de novo o quinto elemento aí. A quinta medida aí que a gente observa é 43. Então, 43 é a nossa mediana do peso, que agora equivale ao menino Mariano. Veja que a mediana está ligada à ordem crescente das medidas, em que você olha a medida que fica no meio, que não é de uma mesma pessoa. Aí você vai perguntar para mim, professora, mas você falou no começo que a gente olha o cara do meio quando a sequência é ímpar. Mas e se a sequência fosse par? Se tivesse um aluno a mais aí, virasse 10 participantes aí no jogo. Vamos ver então. Vamos colocar um aluno a mais aqui. Vamos acrescentar Paulo com 1,48, com idade de 12 e com 45 quilos. Vamos olhar só o peso. Depois você para o vídeo aí e tira a altura e a idade de curiosidade. Vamos pegar aqui então, vamos colocar o peso na ordem crescente. E agora você tem 10 indivíduos. Metade de 10 é 5. Então, a gente tem que olhar o quinto elemento. Mais um do lado. O quinto e o sexto. O quinto elemento tem 43 quilos e o sexto 44. Então, você vai somar essas duas idades, 43 mais 44, soma as duas e divide por 2. Então, a mediana é 43,5. Veja, meu caro, que não tem sentido algum a gente tirar a mediana na camiseta. Não dá para somar as camisetas e somar as camisetas, saber que número que deu. Então, também a média chamada de mediana não é muito adequado para a variável qualitativa. A gente pode tirar, mas nem sempre serve. A variável qualitativa é melhor ser observada com a moda. Eu posso usar a moda em variável numérica? Você pode, mas não é muito bom. Quer ver? Veja a altura dos 9 meninos. Vamos voltar para o exemplo do inicial. Os 9 alunos. Vamos colocar eles na ordem crescente. E a moda, o que é a moda? É aquilo que mais se repete na tabela Hall. Aquele valor mais repetido na tabela. Você olha aqui, 1,37 se repete 2 vezes e 1,55 também. Então, você tem duas medidas. Então, a gente diz que essa sequência da altura é uma sequência bimodal, porque ela tem duas modas. Meu caro, no começo da aula, a gente disse que isso eram medidas de tendência central, ou seja, medidas que levam a gente ao centro. E a moda agora vai te deixar em dúvida, porque como essa variável é numérica, e você está chamando a moda que é mais adequado para a variável qualitativa, e aí você tem uma variável que é numérica, ela te deixa em dúvida. Porque se você chamar as outras medidas para observar,
A média tinha dado 1,48, a mediana 1,47, uma está perto da outra, tá vendo? São variáveis numéricas, elas ficam perto do centro. Mas a moda não. A moda te leva em dúvida, porque uma hora ela vai muito abaixo da média aritmética, por exemplo, ou muito além dela. Então, se você estivesse fazendo um trabalho científico na faculdade, por exemplo, ou um trabalho que você estivesse fazendo, você ia jogar fora a moda agora, porque ela não ia servir de medida para o centro da observação. O centro da observação seria melhor analisado usando média ou mediana agora. A moda não serviria para nós agora. Veja a idade. A idade é a mesma coisa, você vai colocar a idade na ordem crescente e vai observar aquilo que mais se repetiu. Veja agora o absurdo. 11 deu 3 vezes, 12 deu 3 vezes. Você não chegou a conclusão nenhuma a respeito do grupo, porque 11, 12 e 13 era exatamente a idade que você tinha com os atletas antes. Você usou a média de tendência central chamada de moda, mas ela não te levou a lugar nenhum. Ela continuou te deixando na dúvida. O que é melhor aqui é a média e a mediana, porque a média e a mediana te traz mais para o meio da observação, que é o 12. O 11 e o 13 aí vão te deixar em dúvida. Então, se de novo você estivesse fazendo um trabalho para entregar para o professor, um trabalho científico qualquer, ou tivesse feito levantamento de dados e quisesse escrever no texto sobre a média do grupo, você ia usar a média aritmética simples ou a mediana, ia descartar a moda, porque ela está te levando a valores triplos aí. Existem situações com tabelas grandes que você vai encontrar mais de 5, 6, 8 modas. Então, moda para variável numérica não é bom. Eu posso tirar? Posso. Mas é adequado? Não. Vamos lá para o peso. Olha só o absurdo que essa medida de tendência central vai dar para o peso. Se você colocar o peso na ordem crescente e observar o peso um por um para ver se tem repetição, olha o que acontece. Você não encontra nenhum número repetido. Nenhuma medida é repetida, ou seja, segundo a medida de tendência central, chamada de moda, não tem moda aí. Não tem medida de tendência central aí agora, porque essa sequência é amodal. O que é um absurdo, porque o peso existe. Cada um dos elementos do grupo tem um peso. Mas aí, como a moda é uma definição que diz que é o elemento que mais se repete na tabela e não houve repetição, então essa sequência é amodal. E aí você ia chegar ao que usando essa medida de tendência central para esse grupo? Você não ia chegar a lugar nenhum. Então, aqui, como a variável é numérica, se você tiver que escrever um texto para um professor falando sobre a média do grupo, você ia usar a mediana ou a média, que estão próximas uma da outra de 42, 43, as duas, né? Estão próximas uma da outra. Então, você ia descartar a moda para trabalho científico. Ai, professor, então essa moda serve para quê? Serve para variáveis como a camiseta aí agora, que como a gente não está usando número na camiseta, mas PMG, ela passa a ser uma variável qualitativa. E quando ela está nessa variável qualitativa, você organiza aí os dados em pequeno, médio e grande. O que mais dá é um médio. Então, a moda aí é médio, que tem 5 observações. Agora, o que vem a dúvida para os alunos é: professora, a senhora já deu a definição de média, de mediano, de moda, eu já entendi. E agora eu quero saber como é que acha isso em gráfico, em tabela, em prova de vestibular. Nós vamos ver agora como achar as medidas de tendência central em várias maneiras no vestibular ou no Enem. Veja essa questão do Enem, que é de 2009. O indivíduo pega um dado e joga esse dado 10 vezes. Na primeira face, a face 1 sai 4 vezes, a face 2, uma vez,
A face número 4 sai 2 vezes. A face 5 sai 2 vezes. E a face 6, uma vez. A face 3 não saiu. E aí ele diz aqui para você, calcule a média, a mediana e a moda. Aí o aluno que não quer fazer conta, que quer sair na adivinhação, ele olha ali e fala, não saiu dado 3 nenhuma vez, então só pode ser a resposta a letra D ou a letra E, né? Aí ele fica deduzindo, tentando adivinhar, e não é isso, jovem. Tem que fazer a conta, não tem jeito. Veja só o que vai acontecer aqui. Você pega, se você colocar na tabela Hall, o número 1 saiu 4 vezes, o 2 uma vez, 4 2 vezes, 5 2 vezes e 6. Tá desse jeito aí, ó. Então, vamos calcular a nossa média aritmética simples. Para não escrever 1 mais 1, 1 mais 1, 4 vezes, vamos fazer 1 vezes 4. Mais 2, mais 4 vezes 2, para não escrever 4 mais 4. Mais 5 vezes 2, mais 6 vezes 1. Como nós fizemos 10 lançamentos, está escrito aqui no texto. Então, você faz as multiplicações, vão dar 30, somou tudo, deu 30. Divide por 10, deu 3. Olha, deu a face 3. A média de lançamento é a face 3, justamente a face que não deu, né? A pessoa fica em dúvida, né? Nessa hora. Mas é porque você está tirando aí a média, não é a face do dado propriamente dito, é a média dos lançamentos. A média dos lançamentos daria a face observada 3. Que não está ali na tabela, mas que deu aqui na média e também vai dar na mediana. Porque na mediana a gente tem que olhar os lançamentos, como a gente tem 10, a gente tem que olhar o quinto e o sexto lançamento. O quinto lançamento é 2 e o sexto lançamento é o número 4. Você observa aí nessa linha que eu pus o rol. Somos 2, divide por 2, vai dar 3. Então a resposta aí é 3, 3 e 1. Porque a gente pega aqui, a moda é aquilo que mais deu e o que mais deu aí é 1. Se eu tivesse fazendo um trabalho científico agora, um trabalho de grupo, quisesse escrever um texto falando sobre essa observação, por exemplo, o interessante aqui é que agora a moda ia ser até legal de falar no grupo. Então, use média, mediana e moda na hora de escrever um texto, na hora de fazer um trabalho científico, parando para pensar e refletir para aquele caso o que é melhor. Veja que agora essa questão aqui, que é para tirar a mediana. Muito, mas muito aluno olha para essa questão e já vai procurando o número do meio e achando que é o 82, porque tem 7 observações aqui e ele vai em cima da quarta observação, que é 82, e não é ela. Meu caro, não se esqueça que a mediana é para fazer na ordem crescente. Então, você primeiro tem que pegar as medidas da cotação dos ovos entre outubro e abril, colocar essas medidas na ordem crescente e olhar o indivíduo que fica no meio, que no caso, metade de 7 é 3,5, você vai olhar a quarta medida, que é 83. Se você fizesse a média, ia dar 81,9. Elas iam dar bem diferente, mas não pediu isso no exercício, não. Eu só fiz de curiosidade. E essa sequência aí, ela é amodal. Veja outra questão do Enem, você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de tabela. Tem que ler o texto. Você vai fazer uma seletiva no final de 100 metros, nado livre, numa Olimpíada. Aí tem a raia 1, é o atleta 1, atleta 2, 3, 4, 5, 6 e as medidas que ele obtiver. E ele manda você olhar a mediana, não sai olhando aí que tem 8 elementos, eu vou olhar o quarto elemento, então é 20,8. Não, meu caro, cuidado. Primeiro você tem que colocar as medidas na tabela Hall, organizar do menor para o maior, para poder olhar o meio. E aí é 8 elementos. Essa sequência é
par, você tem que olhar o quarto mais um, o quarto e o quinto elemento. O quarto elemento é 20,8, o quinto elemento é 20,9. Soma os dois, divide por 2, vai dar a letra D. Olha, essa tabela parece com a anterior, mas não é não. Essa tabela que você está vendo agora apresenta a frequência dos funcionários. Quantos funcionários recebem o salário que está abaixo? 10 funcionários recebem 500. 5 funcionários recebem 1.000. 2 funcionários recebem 1.500. 9 funcionários recebem 2.000. 3 funcionários recebem 5.000. 1 funcionário recebe 11.000. Veja que se você olhando nessa tabela, que tem 30 pessoas, 15 pessoas seriam uma metade, que estaria aqui, ó, 10 mais 5, 15, R$1.000 para baixo. 15 pessoas nesse grupo ganham de R$1.000 para baixo, certo? Se a gente pegar um pouquinho mais, 17 pessoas, pegar o lado aqui, 10 pessoas no primeiro grupo ganha 500. No segundo grupo, 5 ganha 1.000. No terceiro, 2 ganham 1.500. Então, você tem aqui 17 pessoas. 17 pessoas ganham de 1.500 para baixo. Note que agora, olha o que acontece com a média, com a mediana e com a moda e como a gente tem que tomar cuidado quando a gente está comparando tabelas desse tipo e vai discutir, por exemplo, aumento salarial ou alguma coisa assim. Veja que você tirando a mediana, que é você observar os dois caras que estão no meio, se você tirar a mediana aqui do grupo, de 30 pessoas, é 15, é o 15º elemento que ganha 1.000 e o 16º que ganha 1.500. Você soma os dois, divide por 2, dá 1.250. Você está dizendo que a média de tendência central aí desse grupo é R$1.250. Aí depois veja só, eu não consegui entender como é que você tirou essa mediana aí, Ângela. Então vamos ver aqui, ó. Você pega todos os valores, tem 10 pessoas com 500, 5 com 1.000, 2 com 1.500, 9, e você fez aqui a tabela Hall para você ver, ó. Você vai contar a 15ª pessoa e a 16ª tá aqui, ó, 1.000 e 1.500. Vamos agora pegar, a gente já tem a mediana. Vamos tirar a média. Veja como a média vai dar alto agora. Você tem 10 pessoas com 500, mais 5 pessoas com 1.000, mais 2 com 1.500, mais 9 vezes 2.000, mais 3 vezes 5.000, mais 1 vezes 11.000. Você soma tudo e divide por 30, dá R$1.900, muito maior que a mediana. E por que está tão grande assim esse valor agora? Porque as pessoas que estão no final da tabela, que ganham 11.500 e até mesmo as 2.000, estão ajudando a puxar a tabela para o alto. Estão ajudando a puxar a média para cima. Se você observar esse grupo, a maioria das pessoas desse grupo tem um salário de R$500, que é a moda do grupo. Ou seja, a maioria das pessoas desse grupo tem salário abaixo do salário mínimo e precisa de ajuda para sobreviver. A maioria das pessoas nesse lugar precisa de ajuda para sobreviver. Mas como é que está dando uma média tão alta, Ângela? São essas pessoas do final da tabela que tem um salário muito mais alto que o dos outros. Puxa a média para o alto. E a mediana ficou entre 1.250. Mas a gente viu que 17 pessoas desse grupo recebem de 1.500 para baixo. E que 15 pessoas, que a metade do grupo, ganha de 1.000 para baixo. Ou seja, metade desse grupo não ganha esse salário tão alto. Chega a 1.000. 15 pessoas chegam a 1.000 aí
no máximo. Tá vendo como discussão salarial tem que ser vista? Não é só usando média, mediana e moda, porque aí o patrão vai dizer que a média salarial é R$ 1.900, que não precisa dar aumento para ninguém. Mas o grupo de pessoas, que é a maioria da empresa que está passando necessidade, ganhando um salário tão baixo, que é o valor da moda de 500, está querendo aumento, está querendo e está precisando. Já com a mediana, fica no meio do caminho, aí o chefe vai dizer que não precisa aumentar. O que você vai fazer? Você vai ter que tirar as medidas de tendência, de dispersão, que é a variância, que é a desvio médio, desvio padrão, para mostrar para o chefe que são essas pessoas que ganham muito que estão dando a ilusão de que a maioria ganha bem quando não ganha. Olha outro exercício aqui. Esse nós estamos usando um exemplo da nossa escola, onde tinha 50 alunos que iam para uma viagem muito famosa na nossa escola, que é a viagem para Porto Seguro, que os alunos do terceiro ano vão nessa viagem. Tem aqui a tabela com a idade desses meninos, uma tabela ROL aí organizada. E você quer tirar a média, a mediana e a moda olhando para a tabela ROL. Então, primeiro a gente vai procurar aqui os valores para que a gente possa tirar a média aritmética. Uma pessoa com 15, mais 8 pessoas com 16, mais 16 pessoas com 17 anos, mais 15 pessoas com 18 anos, mais 10 pessoas com 20 anos. Então, nós temos uma pessoa com 15, 8 pessoas com 16, 16 pessoas com 17, 15 com 18 e 10 com 20. Então, nós vamos ter que fazer esse produto aí e dividir por 50, porque são 50 alunos que vão nessa viagem. Somando aí e dividindo, a gente obtém média de idade de 17,5. Já para a gente observar a mediana aí do grupo, a gente tem que observar os números do meio. São 50 pessoas, então a gente tem que olhar a 25 e 26, 17 e 18. Somos 2, divide por 2, a média dá 17,5, bem próximo da mediana. Agora, a moda não, porque a moda a gente vai contar o número que mais repete na tabela. Veja que de 18 anos você tem 15 pessoas e 17 você tem 16. Então, a média aí vai dar a moda, a média central da moda vai dar de 17 anos. Veja essa outra tabela aqui, onde tem uma frequência absoluta, você tem a tabela ROL em cima com 25 alunos, a média da nota desses 25 alunos, e você tem a frequência. Tem um aluno que tirou nota 4, 5 alunos com 5,5, 3 alunos com 6, 8 alunos com 8,5, 9 alunos, 5 alunos que tiraram 9 e 3 que tiraram 10. Nós vamos ter que tirar a média aritmética desse grupo, a mediana e a moda. Primeiro, a gente olha aqui a quantidade de pessoas que tem são 25. Metade de 25 é 12,5. Então, a gente tem que olhar a 13ª pessoa aqui, que vai ser a mediana. Uma pessoa mais 5, mais 3, mais 8, aí você passou do número que você queria. Porque 1 e 5 deu 6. 1 mais 5, 6. 6 e 3, 9. 9 mais 8, você passou do 13º. Então, o 13º indivíduo está nessa linha aqui, que a nota é 8,5. Então, a mediana dele é 8,5. Para você encontrar a moda, é só observar o número que mais deu nessa frequência. O que mais deu é 8,5 ali, 8 indivíduos têm nota 8,5. Para tirar a mediana, para tirar a média aritmética, sempre você vai fazer 1 vezes 4 mais 5. Para tirar a média,
nós vamos fazer o seguinte. Nós temos um aluno com 4. Depois, 5 alunos com 5,5. 3 alunos com 6. 8 alunos com 8,5. 5 com 9 e 3 alunos com 10. Então, a gente vai multiplicar 1 vezes 4, 5 vezes 5,5, 3 vezes 6, mais 8 vezes 5, mais 5 vezes 9, mais 10 vezes 3. Vamos fazer o produto disso. 4 vezes 1 deu 4, 5,5 vezes 5 dá 27,5, 6 vezes 3, 18, 8,5 vezes 8, 68, 9 vezes 5, 45, 10 vezes 3 vão dar 30. Soma tudo, divide por 25, você obtém a média de 7,5. De novo, a moda é aquele valor que mais deu, né, 8,5. Medida de tendência central em grupos de classe. Muita gente tem dúvida nessa parte aqui, como achar a média, a mediana e a moda, na hora que você tem tabelas desse tipo aqui, em que você tem classe. E aí atrapalha você na observação. Por exemplo, aqui você tem 5 indivíduos que ganham um salário entre R$260 ou R$1.060. Porque você tem aqui a distribuição em reais de 30 funcionários de uma empresa. O salário médio deles. Então, meu jovem, você não sabe quantas pessoas desse grupo aí, de 5, ganham exatamente R$260, R$300, ou 500, ou 1.000. Ou 1.060, você não sabe. Então, para a gente poder tirar a média, a mediana e a moda, a gente vai ter que abrir essa tabela e colocar nela um ponto médio, ou valor médio, como vocês quiserem que chame. Você vai pegar, vai somar as extremidades de cada classe, somar as duas e dividir por 2. Então, aqui, ó, a primeira extremidade da classe na primeira classe é 260, e a outra extremidade é 1.060. Então, você vai pegar 260 mais 1.060, somar as duas e dividir por 2, que dá 660. Para o vídeo aí, tira os outros pontos médios todos aqui, vê se você acerta. Pega agora 1.060 mais 1.860, soma os dois, divide por 2, dá 1.460. Pega 1.860 mais 2.660, divide por 2. Vai continuar fazendo isso em cada classe. Cada linha dessa aí, você vai tirar o ponto médio. Esses valores que você obteve aí, que é 660, 1.460, 2.260, 3.060, 3.860, 4.660, são os valores novos que a gente vai observar, para ficar mais fácil observar o grupo. Então, vamos pegar esses valores e vamos levar para o próximo slide, tá? Eles aí. Então, a gente quer tirar a média, quer tirar a mediana e quer tirar a moda. Na hora de tirar a média, a gente vai pegar, então, 5 funcionários e vai multiplicar por 660. 6 funcionários ganham 1.460. Então, 6 vezes 1.460, porque a gente tem que somar o salário de todas as pessoas e dividir pelo total de pessoas do conjunto, para não ter que ficar escrevendo 1.460, 6 vezes, multiplica direto. Então, você faz 5 vezes 2.260. De novo, 5 vezes 3.060, mais 3 vezes 3.860, mais 2 vezes 4.660, mais uma vez 5.460, mais uma vez 6.260, mais uma vez 7.060, mais uma vez 7.860. Tá lá todos os valores que eu acabei de falar para você anotado ali em cima. Cada um com sua multiplicação. 5 vezes 660 tá aqui, ó. Mais 6 vezes 1.660 e assim sucessivamente. Você vai multiplicar tudo isso, dividir por 30
E aí você obtém R$ 2.873,33, que é a média salarial desse grupo. Você achou a média aritmética? Simples. Para a gente achar o salário médio, a gente pode usar a média. Acabamos de usar a média aritmética simples. Podemos agora usar a mediana e a moda. Vamos então usar então. Veja que a moda é a frequência que mais a gente tem aqui, ó. Olha aí na tabela. O maior número de funcionários que você vê na tabela é 6, ganha 1.460, então a moda é 1.460. E a mediana? A mediana a gente tem que observar o meio da tabela. Nós temos aqui, ó, vou voltar lá para você ver, nós temos 30 indivíduos. Então, nós temos que olhar o 15º indivíduo mais o próximo, que é o 16º indivíduo. O 15º indivíduo e o 16º indivíduo vão estar aqui, ó, nessa linha aqui, ó. É só você contar 5 pessoas, mais 6 deu 11. Mais 5 deu 16. Então, a 16ª pessoa está nessa linha. E o 15º também. Então, o 15º está nessa linha, e o 16º também está nessa linha. Então, é só a gente pegar o salário de 2.260, somar os dois, dividir por 2, está ele mesmo, né? 2.260 é a mediana do grupo. E se essas medidas de tendência central, Ângela, não tiver em gráfico, não está nas tabelas? E se essas medidas de tendência central tiver em gráfico, como é que eu olho, professora? Olha, geralmente quando as medidas de tendência central tá em tabela, tá em gráfico de histograma. Vamos olhar aqui, ó, como é que a gente desenha isso aí? A gente tem um eixo X, tem um eixo Y. Aqui vai ficar a classe no eixo X, que é o salário, e lá em cima vai ficar no eixo vertical o número de funcionários. A gente anota o primeiro elemento da classe. O primeiro elemento de cada classe aqui, ó, 260, 1.060, 1.860, 2.860. Esse primeiro número vai ficar nas divisões de barra. Como a gente deu aqui 2 quadradinhos para cada barra, então a gente vai subir os retângulos de 2 em 2. Vou colocar aqui a numeração do número de pessoas que a gente tem ali, o número de funcionários, e vamos subir a tabela 5 unidades na primeira, 6 na segunda, 5, depois 5 de novo, 3, depois a próxima é 2, a próxima é 1, 1, 1 e 1. Tá aí a nossa... Na hora de anotar os elementos, a gente pega o primeiro elemento de cada uma das classes e vai pondo no começo do retângulo. Então, no começo do retângulo, você anota o primeiro número que está lá, 260. O segundo número lá é 1060. Você vai anotar no próximo início do outro retângulo. No início do outro retângulo, você vai anotar 1860. O próximo, 2.860. No próximo, 3.460. No início do outro, 4.260. No próximo, 5.060. No próximo, 5.860. No próximo, 6.660 e 1.460. E para finalizar, anota a última medida da última classe, que é 8.260 ali no final. Pronto, tá aí sua tabela. O meu jovem, geralmente o gráfico cai assim para você. Não cai essa tabelinha aí do lado aí. Eu só tô botando a tabelinha do lado para você ver como é que... para você relembrar como é que desenha isso. Olha, para a gente fazer isso aqui, a gente vai marcar o meio de cada retângulo. Você vai em cada um desses retângulos que você desenhou e você vai pôr uma bolinha no meio de cada um.
Essas bolinhas vão ficar exatamente nos valores médios de cada classe. Ângela, não vai ter essa tabela aí do lado. Como é que eu vou fazer para achar esses números que está aí no meio? O mesmo que você fez antes na tabela, meu amor. Você vai pegar 260, vai somar com 1060, soma os dois, divide por 2 e você acha 660. Você vai somando sempre o início do retângulo e o final do retângulo. Soma os dois, divide por 2. E aí você anota a medida. Ó. A medida de cada classe dessa que você soma o início e o final. Você vai pegando, somando os dois e dividindo por 2 e pondo aqui. Ó. Em cada uma das classes, você vai pôr no ponto médio dela. Aí, professora, quer dizer que na hora do vestibular pode aparecer um desenho desse aí para mim, já até pintado essas bolinhas? Pode. E aí, como é que eu vou achar a média, a mediana e a moda aí? Vamos lá, então. Vamos começar com a média. Primeiro, você tem que lembrar que a média, você está pegando o número de indivíduos e multiplicando pelo salário deles. Por que você está fazendo isso? Porque tem 5 pessoas que ganham 660. Para você não escrever 5 vezes 660, você faz 5 vezes 660 para ir mais rápido. Para não escrever 6 vezes R$ 1.460, faz 6 vezes 1.460. Olha a altura aí na vermelha, na torre vermelha. A altura na torre vermelha é de 5 pessoas. Então, você vai fazer 5 vezes 1.260. Olha na torre azul. A altura da torre azul é 5. Então, você vai fazer 5 vezes 3.060. A altura na verde agora, ó, 3. Então, você vai fazer 3 vezes 1.860. Depois, 4.660 vezes 2. 5.460 vezes 1. 4.260 vezes 1. 5.060 vezes 1. 7.860 vezes 1. Faz todos esses produtos e divide pela quantidade de pessoas do conjunto, que são 30, dá o salário de R$ 2.873,33, certinho aí a tua média. Para tirar a mediana, a gente tem que observar o 15º salário e o 16º. Meu caro, é só você ir contando a altura da torre. A primeira torre tem 5 pessoas. Na segunda tem 6. 6 mais 5 deu 11. Tem 11 pessoas nas duas primeiras barras. Mas você quer a 15ª e a 16ª pessoa, que está na barra vermelha, tá? Porque você somou 5 aqui, 6 aqui, vem aqui, soma mais 5, vai estar aqui, ó, o 15º e o 16º. Então, na barra vermelha, 1.260 está a 15ª e está a 16ª. Então, é só somar os dois, dividir por 2, dá 2.260. Depois, a moda é o mais fácil. É só olhar a torre maior do gráfico. A maior torre do gráfico é 1.460. O ponto médio 1.460 é a resposta da sua moda. Veja que você precisou do ponto médio para tirar a mediana, precisou do ponto médio para tirar a média e precisou do ponto médio para tirar a moda. Pronto, você já sabe tirar a média, mediana e moda olhando em qualquer tipo de exercício.